E aí, gente, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Continuando então nas atividades do que a gente tem programado para a gente tentar entender o que que é fugacidade. Então, a gente fez essa atividade juntos aqui. Essa atividade ela é interessante para a gente conseguir entender um pouco da prática que está por trás de tanta teoria que a gente viu até agora, certo? Então, eu sei que eu carreguei muito vocês com um bocado de coisa que vocês talvez até agora não estão entendendo por quê, mas essa aula talvez seja a mais importante para que você entenda o porquê que a gente estudou tudo que a gente viu até agora. Então, nessa parte do segundo semestre, a gente está mais preocupado com o equilíbrio das coisas. E a gente chegou em alguns critérios de equilíbrio até a última aula. Então, o que que eu te descrevo como sendo critérios de equilíbrio? É tudo aquilo que está amarrando as condições para que você possa ter o equilíbrio de fases. Então, você vai ter duas fases em contato, quaisquer, e aí esse contato entre essas duas fases vai te proporcionar o equilíbrio. E aí, dependendo das condições que você impor, se você conseguir chegar ao equilíbrio, você tem alguns critérios para saber se você chegou realmente no equilíbrio. O primeiro critério que a gente viu foi da igualdade da energia livre de Gibbs. Esse daqui é um dos que a gente conseguiu amarrar muito fácil. Derivando dele, ou seja, antes disso daqui, a gente sabe que pressão e temperatura são mantidas constantes. Porque se você tiver variação de pressão e temperatura, você vai ter variação também na propriedade. Então, não é isso que você quer. Você quer manter o equilíbrio de fase, o equilíbrio das coisas que você está pensando. Então, igualdade de energia livre de Gibbs é um critério de equilíbrio. O outro critério de equilíbrio é a igualdade de potencial químico. Isso aqui a gente já fala entre um componente e outro. Se a gente, continuando então, a gente viu que esses dois aqui funcionam, eles são realmente critérios de equilíbrio, mas você precisa de alguma coisa mais prática, mais viva, mais perto da realidade. E a coisa mais perto da realidade que a gente conseguiu é a igualdade de fugacidades dentro do mesmo componente. É a igualdade da fugacidade entre duas fases, considerando um mesmo componente. Então, a fugacidade do componente I na fase alfa é a mesma fugacidade do componente I na fase beta, ok? Então, esse aqui eu estava falando para vocês que era o mais útil. Por quê? Porque a gente consegue calcular a fugacidade de várias formas. A gente consegue fazer da forma, vamos dizer assim, inútil. O que que é a forma inútil? É através de tabelas, gráficos e correlações. E aí, por que que isso daqui é inútil? Porque você não consegue fazer cálculo de processo com isso. Você consegue fazer cálculo de processo quando você utiliza uma equação de estado para poder fazer a conta. Então, o que a gente viu foi, justamente no último exercício, a gente utilizar uma equação de estado, por exemplo, a equação de estado de Penny-Robinson, para poder tentar fazer o cálculo de equilíbrio de fases. E aí, o que que é o cálculo de equilíbrio de fases para um componente puro? É justamente você pensar sobre, se você está aqui no equilíbrio líquido-vapor, que era a região que eu tinha pedido para vocês estudarem. Então, você tem aqui o líquido, e aqui você tem as moléculas de vapor. Só tem um componente, porque a gente está falando de componente puro. Mesmo assim, você sabe que a fugacidade do vapor, ou seja, a tentativa de escape do vapor, vai ter que ser igual à tentativa de escape que está saindo aqui do líquido. E aí a gente viu que, na última aula, a gente tem várias formas de você calcular, dependendo de cada uma das equações de estado, e que isso depende de um cálculo iterativo. Você precisa calcular o volume pela equação de estado para depois você fazer o cálculo da fugacidade do componente em uma determinada fase, como por exemplo a fase vapor. A gente chegou a ver, só a ver as equações da fase vapor. Mostrei para vocês como é que chegava nelas através da equação de estado de Van der Waals, através daquelas derivadas. Só que isso já foi feito. Então, o que é interessante é a gente ver qual é a aplicação realmente para poder a gente conseguir utilizar a fugacidade na vida. Então, para isso, eu passei aquele vídeo para vocês que ensina passo a passo, bem devagarzinho, com a voz melhor do que a minha, para poder vocês conseguirem tentar entender passo a passo, devagarzinho, como é que usa a extensão do Excel, XSLS, para poder conseguir fazer esse cálculo de fugacidade. Então,
partindo desse conhecimento que a gente está vendo aqui, então, partindo dessa igualdade de fugacidade, eu consegui obter duas informações que são muito importantes. A primeira informação é qual é a função da pressão de saturação em função da temperatura. E a segunda informação é um comportamento interessante, que é a fugacidade em função da pressão. Então, essas foram as duas informações que vocês trabalharam nesse trabalho, né? Pode ser redundante. Bom, deixa eu mostrar para vocês a minha planilha aqui. Então, isso daqui foi o que eu obtive para o metano. Ontem alguém comentou no grupo que estava com uma dificuldade nos chutes iniciais, então eu ontem à noite tentei fazer o do metano para ver se não dava nenhum erro. Bom, consegui fazer aqui. Então, para quem ainda acordou agora, não viu nada do que estava acontecendo, o que a gente está fazendo? Bom, a intenção aqui é utilizar o cálculo da fugacidade. Isso daqui é a função da fugacidade que a gente tem disponível, através da equação de estado de Peng-Robson. Isso daqui calcula o ln do coeficiente de fugacidade. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Se você tem isso daqui, a fugacidade do componente I na fase alfa, que é igual à fugacidade do componente I na fase beta, e você está mantendo a pressão constante para as duas fases, você pode dividir todas as duas por pressão e não vai mudar nada. Isso daqui é a própria definição do que é o coeficiente de fugacidade de qualquer coisa. É a fugacidade dividido pela pressão. Então, aqui eu estou fazendo a igualdade de fugacidade entre a fase alfa, a igualdade de coeficiente de fugacidade entre a fase alfa e a fase beta. Se eu aplicar o ln dos dois lados, então eu ainda tenho aqui ln de φ de alfa, que é igual a ln de φi de beta. Ou seja, igualar o ln do coeficiente de fugacidade é muito parecido com igualar a própria fugacidade. Então, é isso que a gente faz aqui. Se você observar, a gente tem o cálculo do ln da fugacidade para o vapor, cálculo do ln da fugacidade do líquido. E aí, obviamente, né, se eu disser aqui que a temperatura não está muito legal, por exemplo, vou colocar aqui 105. Os gráficos aí vão enlouquecer, tá? Não se preocupe com isso, não. Então, eu estou calculando nessa faixa de temperatura, e aí essa temperatura, junto com para essa pressão, eu estou fazendo um cálculo fixo de pressão, para essa determinada composição, como é componente puro E1, eu tenho aqui então as propriedades críticas do metano, eu tenho o ETT 314 aqui para poder conseguir as unidades, e eu tenho aqui os parâmetros da equação de Antoine. Se você observar, se eu não tiver na temperatura correta aqui, a fugacidade do vapor e do líquido vão dar diferente, e muito diferente. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é utilizar esse delta como sendo uma função quadrática do desvio, ou seja, essa célula de erro aqui é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios. Então, é como se eu estivesse implementando um método de minimização quadrática. Com isso, eu consigo utilizar... Professor, Oi? tem como você aumentar um pouquinho? Pra gente já... Ah, muito obrigada. Nada. Então, o que eu consigo fazer aqui? Consigo utilizar o solver. Então, eu vou setar um objetivo. Qual é o meu objetivo? É minimizar esse negócio aqui. Variando quem? Variando todas essas células aqui que estão marcadas. Então, eu consigo mandar ele resolver. Ou seja, ele vai começar a variar a temperatura de cada um desses passos, tentando minimizar o delta. Toda a potência do processamento do meu computador está aqui sendo imposta. Então, se você vê, à medida que ele vai acertando mais a temperatura, e é a temperatura correta, o delta vai reduzindo. E aí você consegue perceber que aqui, próximo do ponto crítico, na temperatura de 45, 190 é quase uma temperatura perfeita. Você está acertando quase em cima.
Por quê? Porque eu já fui bisurado aqui. Eu sei que perto de 46 bar, a temperatura crítica vai ser a pressão crítica, o binômio aqui. Então, 46 bar seria 196, então 45 vai acabar sendo 190, ok? Pronto, então, aqui foi o que eu obtive como solução. Eu obtive o menor erro possível através do uso dessas temperaturas aqui. Então, com essas temperaturas, se eu tenho essa temperatura e essa pressão, o que, que é essa temperatura aqui agora? Essa temperatura é a temperatura que, nessa pressão, faz com que você tenha a igualdade do Ln da fugacidade. Ou seja, essa temperatura é a temperatura de equilíbrio. Então, se ela é a temperatura de equilíbrio, esse conjunto de dados aqui, pressão, temperatura, é justamente os componentes da curva de equilíbrio líquido-vapor. Ou seja, essa linha aqui que está sendo desenhada através da pressão-temperatura é a linha do equilíbrio líquido-vapor. Vou desenhar aqui para vocês. Então, se eu estou considerando aqui que, você sabe, para qualquer substância pura, ela vai ter um comportamento aproximadamente dessa maneira. Você tem aqui o ponto triplo, e entre o ponto triplo e o ponto crítico, você tem a curva de equilíbrio líquido-vapor. Aqui você tem a região de líquido, aqui a região de vapor, aqui a região de sólido. Ou seja, se você tem aqui líquido e vapor, aquele conjunto de dados de pressão e temperatura é justamente essa curva aqui, só que sendo previsto pela equação de estado. Então, não sei vocês, mas isso aqui é um negócio que parece mágica. Eu saí com quatro, três propriedades, quatro aqui, porque zero é uma informação também. Então, eu tenho quatro propriedades e eu consegui descrever completamente qual é o comportamento do equilíbrio líquido-vapor para uma determinada substância. Isso daqui é que é a mágica dessa parte do segundo semestre de termodinâmica. É você, com dados de equações de estado, você conseguir prever qual é o comportamento de fase de uma determinada substância. E aí, para poder você tentar entender o porquê que isso é importante, qualquer cálculo de processo, o mínimo que seja, para você saber qual é a pressão que você tem que arquivar oxigênio líquido, para poder você saber qual é a pressão que você precisa ter máxima num botijão de gás. Todas essas informações você precisa de pelo menos a informação do equilíbrio líquido-vapor, para saber qual é a pressão de saturação, a partir de que pressão você obtém líquido, em que temperatura você consegue resfriar um determinado componente e ele é condensável. Para tudo isso, você precisa dos dados de equilíbrio líquido-vapor. E isso você está obtendo sem precisar de experimentos, sem precisar daquela equação de Clausius-Clapeyron, sem dados de entalpia, nada complicado, a partir apenas dos dados de equação de estado. E isso é que é o bacana dessa parte da disciplina, porque a gente vai começar a ver as coisas macroscópicas através da teoria termodinâmica e partindo de propriedades simples das moléculas, como essas aqui. Da mesma forma que a gente fez esse cálculo para uma substância pura, a gente consegue também fazer para as misturas. Só que aí, obviamente, o que é interessante para uma substância pura é você ter a pressão de saturação e, para uma discussão mais termodinâmica, fugacidade em termos da pressão. Quando a gente está falando de uma substância em processo, normalmente ou você quer o gráfico de TXY, de uma mistura de processo, ou gráficos de TXY, ou gráficos de PXY, para aquela determinada mistura. Gráficos de TXY, você utiliza para quando você está mantendo a pressão constante em um determinado processo, e gráficos de PXY, quando você mantém a temperatura constante em um determinado processo. Então, cálculos de flash, em que você está variando a pressão, você utiliza esse tipo de dado. Quando você está precisando fazer, por exemplo, colunas de destilação, você junta essas duas informações, você tem aqui X versus Y. E isso daqui é o que você utiliza para projetar a coluna de destilação. Ou seja, eu estou chegando na informação que eu preciso do processo a partir somente de dados de equação de estado. Então, vamos discutir um pouquinho melhor sobre qual foi o resultado que eu obtive aqui para o metano. Então, se eu olhar aqui para o metano, eu tenho esse gráfico, que eu vou tentar rabiscar ele aqui.
que tem de interessante aqui nesse gráfico do metano? Se você observar, deixa eu só tentar arrastar ele aqui. Esses pontinhos aqui é o que eu calculei com a equação de estado, ok? Então, cada pontinho desse aqui é o que eu calculei com aquela equação de estado. E o que você tem de linha aqui é a equação de Antoine calculada pelo NIST. Então, o NIST foi lá, pegou os dados que tinham experimentais disponíveis na literatura e fez um ajuste da seguinte equação. Ln da pressão é igual a A menos B sobre T mais C. Então, o que o NIST fez? Pegou os dados de pressão em função da temperatura e saiu ajustando esses parâmetros. Com esses parâmetros aqui, eu reproduzi o que tinha sido medido lá. Então, o NIST só me informou qual é a equação matemática que representa os dados experimentais. E se vocês observarem, a equação de estado de Peng-Hobson está prevendo perfeitamente o comportamento da pressão em função da temperatura. Então, o que eu fiz aqui foi linearizar o gráfico. O que é linearizar? Né? É colocar o Ln da pressão de saturação por 1 sobre a temperatura. E aqui eu consigo ver que, se eu fosse ajustar os dados para a equação, para os dados obtidos com a equação de estado, eu vou obter praticamente os mesmos parâmetros que o NIST obteve para os dados experimentais. Só que qual é o detalhe disso? Eu fiz isso sem nenhum dado experimental. Então, eu não precisei de nenhum ponto experimental para isso. Obviamente, eu utilizei os pontos experimentais quando eles estão embutidos dentro das propriedades críticas da substância. Só que aí, observa a precisão que você consegue ter. Obviamente, não estou dizendo que isso é perfeito e isso vai funcionar para todo mundo. E é por isso que eu pedi para que vocês variassem os componentes. Primeiro, para que todo mundo fizesse alguma coisa, de alguma forma. E segundo, para que vocês pudessem discutir entre si. E aí, quando vocês forem me entregar, parem para poder discutir um parágrafozinho. Se o seu funcionou bem, por que funcionou bem? Lembrando, a equação de Peng-Hobson, vocês já devem ter ouvido isso desde PPQ. A equação de Peng-Hobson foi desenvolvida pensando em componentes de gás natural. Não é à toa que é uma das equações mais utilizadas pela indústria de petróleo, porque ela pensou, não, eu preciso de uma equação de estado para gás natural. Então, o Peng e o Hobson se juntaram e ajustaram o que precisava, o formato da equação e tudo mais, pensando em pegar bem o comportamento do gás natural. E o gás natural é composto basicamente de metano, etano, e aí vai até não sei quantos componentes. Então, se você está pensando no gás natural e o componente majoritário é o metano, obviamente que ele vai funcionar bem. Mas será que isso aqui está funcionando bem para todo componente? Alguém conseguiu algum dado que não se ajustou muito bem? Queria compartilhar com a gente aqui? Ninguém? Todo mundo que fez até agora conseguiu ajustar dessa forma? Ficou tão bem assim? Professor, Oi. é, a Dani escolhemos o metanol e etanol, ele Uhum. se ajusta até uma certa parte, mas depois não tem mais o ajuste. Certo. Talvez porque a molécula é polarizada demais, né? Isso, ela tem a possibilidade de formação de pontos de hidrogênio, né? Então, por exemplo, aqui no metanol e o etanol. Então, se você tem a possibilidade de pontos de hidrogênio, isso realmente é um problema. Deixa eu te perguntar, isso aconteceu na faixa mais alta de pressão? Isso. Então, é um outro fator. Então, lembrando, o que te faz desviar do comportamento de gás ideal? Primeiro, as forças intermoleculares presentes na molécula, e a outra coisa é se você aumentar a pressão. Então, quando você junta as duas informações, você vai falhar para esse componente, ok? Ah, como é que eu resolvo isso, professor? Pronto, isso é um tema para não mais para graduação, né? A gente vai ter algumas opções nas equações de estado, algumas forçações de barra, que é o que eu chamo, que a gente vai conseguir melhorar esse desempenho. Por exemplo, através da translação de volume. Então, a translação de volume é eu colocar mais um parâmetro na equação de estado para arrastar o comportamento dela para dentro dos dados experimentais. Outra opção, e que é feita muito para quando você está pensando nesses sistemas em alta pressão, é você fazer o tuning da equação de estado.
é você reajustar os parâmetros da equação de estado para obter um melhor desempenho. Só que aí isso aí não é tema para vocês. Basta vocês terem a consciência de que tudo que for em uma média e baixa pressão, e aí média e baixa pressão vai depender de qual é a pressão crítica da substância, a temperatura crítica da substância. E como a gente já discutiu bastante, toda equação de estado vai falhar perto do ponto crítico. Então, o ponto crítico é o ponto fraco da equação de estado. Mas, até lá, você sabe que você tem alguma opção para poder fazer esse cálculo. Ok? Então, interessante o que a Dominique comentou sobre ter falhado justamente nessas condições de alta pressão e de um componente que é extremamente polar. Ok? Outra informação importante que a gente pode tirar daqui na aula de hoje é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é muito importante. Por quê? Ele está te mostrando o porquê que eu chamo fugacidade de espécie de pressão corrigida. Por que a fugacidade é uma pressão corrigida? Você sabe que a pressão é como se fosse a fugacidade do gás ideal. Então, se você observar aqui o comparativo entre pressão, então aqui eu tenho fugacidade ou pressão em função da pressão, ou seja, se eu tenho pressão em função de pressão, isso daqui é uma reta na linha de 45 graus. Se eu estou comparando agora os dados de fugacidade em termos da pressão, estou falando desses dados experimentais aqui, experimentais não, desculpa, dos dados calculados com a equação de estado. Se você observar, em baixa pressão, até 5 bar, não tem diferença nenhuma entre a fugacidade e a pressão. Porque, novamente, você sabe que se a pressão for baixa, o comportamento da substância vai sair de um gás real para o gás ideal. Além disso, você sabe que o coeficiente de fugacidade do gás ideal ele é 1. Por quê? Justamente F sobre P é igual a 1, e aí a fugacidade está sendo igual à pressão. Então, para essa região aqui, você sabe que é válido o comportamento de gás ideal. Professor, e no resto? A partir daqui você vê que a fugacidade começa a se distanciar cada vez mais da pressão, e isso daqui é um sintoma de um problema que está acontecendo. E qual é o problema? Essa distância aqui, ela está te fornecendo a informação de o quanto você está distante do comportamento de gás ideal. Isso aqui é o comportamento do gás real, e isso daqui é o comportamento do gás ideal. E aí é por isso que a fugacidade está agindo como uma pressão corrigida. Ela está te informando qual é a correta tendência de escape dessa determinada fase. E então essa fugacidade aqui, ela está indo para longe do gás ideal devido aos diversos processos que a gente tem de desvio da idealidade da lei dos gases ideais. O tamanho da molécula pode ser muito grande, em frente ao volume molar do componente que você está trabalhando. Além disso, você pode ter uma molécula que começa a ter interação. Então, o nosso querido metano aqui, ele se mostra uma molécula que está se desviando do comportamento do gás ideal, tá, vou ser tolerante com 10 bar, mas a partir de 15, você vê que o negócio já começa a pegar. Então, essa informação, essa discussão em termos de gás ideal, gás real, o desvio do comportamento do gás ideal em função da pressão, a gente nunca tinha tido isso de uma forma tão matemática. A gente nunca deu uma nota para o quanto a fugacidade está se desviando do comportamento do gás ideal. Aqui, essa nota é justamente o coeficiente de fugacidade. Se o coeficiente de fugacidade é 1, é como se ele não. Ele é 100% gás ideal. Se o coeficiente de fugacidade for 0,9, ele é 90% gás ideal. Só que você observa que essa fugacidade ela vai caindo muito rápido. Então, por exemplo, só fazer aqui o cálculo
dessa última fugacidade aqui? 0,64. Então, na pressão de 46 bar, a fugacidade já é 0,64. Ah, professor, mas você ali calculou o coeficiente da fugacidade com o ln da fugacidade do líquido. Sei, de propósito. Por quê? Porque se elas são iguais, tanto faz eu usar uma ou outra, ok? Só que, obviamente, no equacionamento elas são diferentes, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre esse trabalho? Alguém teve alguma dificuldade? Alguém quer fazer alguma queixa, reclamação? Professor, eu queria saber quais foram os parâmetros do A, B e C que o senhor usou para o metano para calcular o Antônio, porque eu fiz também do metano, aí na parte de usar o Penn Robinson para calcular a fugacidade deu certo, deu os mesmos resultados. Mas para calcular o Antônio, a gente isolou a temperatura, mas teve diferença nos gráficos. Aí eu não sei se eu usei os fatores errados, algo do tipo. Mas a outra substância que a gente escolheu deu certo. Ficou bem igualzinho. Eu utilizei esses parâmetros aqui do Nish. Então, se você observar aqui, o comentário do Nish ele utilizou a equação de Pritz os dados de Pritz e Goodwin, e ajustou, e aí o Nish mesmo calculou o A, B e C e forneceu esses A, B e C. Eu utilizei esses aqui. O que eu tive que prestar atenção é porque a equação do Nish é log na base 10. Aí eu tive que transformar para ln, porque eu estava comparando com o ln. Então, eu só utilizei aqui o log do número neperiano para poder fazer a conversão de log para ln. Beleza, beleza. Tranquilo, professor. Obrigado. Tranquilo? Valeu. Mais alguma dúvida? E aí, o que é interessante aqui? Se você ver, você tem vários dados aqui para diferentes faixas de regiões. Eu utilizei Pritz e Goodwin porque eles são os dados que abrangem a maior faixa possível. Eigner, Cutler e Morrison, eles utilizam aqui numa faixa muito mais baixa, ok? Então, eu utilizei essa faixa mais elevada aqui, que é o mais interessante, tá bom? Ok, então, bom, tá feito isso daqui. Eu tenho um desafio para vocês para a próxima aula. O desafio é vocês fazerem dados de equilíbrio líquido-vapor previsto pela equação de estado de Penny-Hobson para uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então, vamos fazer os gráficos P, X, Y para uma determinada condição aí. Vamos tentar desenhar o domo de saturação para essa mistura, tá? Vou mandar os detalhes para vocês. Só que a gente estava vendo essa questão do processamento de oxigênio, a demanda de oxigênio que está tendo em hospital. Então, vamos pensar em que região a gente consegue ter equilíbrio líquido-vapor de nitrogênio e oxigênio. Ok? Próxima aula a gente discute mais sobre isso. Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui ainda na disciplina? A gente precisa aqui a gente tem a fugacidade na fase vapor. A gente fez o cálculo da fugacidade do líquido sem nem pensar muito bem no líquido, não. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com a fase líquida. E aí, esse trabalho na fase líquida, a gente vai ter, do mesmo jeito que a gente desenvolveu para a fase gás, um número, uma nota para o coeficiente de fugacidade, para o comportamento ideal dela, a gente também vai começar a desenvolver a nota, ou seja, o valor de o quanto você está próximo ou distante do comportamento ideal de solução. Tranquilo? Professor, se eu falar de nota, eu sou um hipócrita, porque, enfim, é hipocrisia, porque se eu falar de nota, não dá a nota da gente. Vamos lá, vamos com calma, que hoje eu acho que eu consigo corrigir. Eu estou prometendo isso, estou parecendo um viciado, dizendo que não, vai hoje, fique tranquilo, vai dar certo, tá? Sobre a prova, eu estou meio perdido aqui no calendário da gente, o que a gente tinha marcado. Mas eu mando para vocês no WhatsApp direitinho o dia da prova, tá bom? Eu sei que eu tenho que entregar a nota uma semana antes da próxima AP. Então fiquem tranquilos se vocês vão ter no mínimo esse tempo aí para vocês conseguirem se recuperar. Tá bom, gente? Então, por hoje é basicamente a discussão desse trabalho, vocês terminarem de fazer o trabalho e saber o que tem que discutir. Ou seja, eu quero que vocês discutam um parágrafozinho, coisa pouca, sobre os comentários de se você conseguiu prever muito bem
a pressão de saturação pela temperatura, ou se você não conseguiu e o porquê. Mostrei aqui para vocês alguns pontos dessa discussão. E outra discussão é para você determinar qual é a pressão em que você tem um gás ideal e qual é a pressão que você começa a se desviar do comportamento de gás ideal, ok? Então, por hoje é basicamente isso. A aula que vem a gente retoma para poder comentar sobre a fase líquida, a gente vai falar sobre a fugacidade da fase líquida e vai começar a abordagem da fase líquida, então, a partir da aula que vem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido útil para vocês terem uma solidificação desses conhecimentos que são tão teóricos nessa parte da disciplina, mas que vai dar certo, tá? Professor, Oi. tem como você explicar só novamente o primeiro gráfico que o senhor mostrou, que eu não entendi muito Sim. bem. Sim. O que é esse Esse gráfico aí. aqui? Depois que a gente faz o cálculo da temperatura em que eu consigo atingir o equilíbrio, eu tenho esse conjunto de dados aqui que é importante, pressão e temperatura. Se eu estivesse falando de uma mistura, os dados importantes seriam pressão, temperatura e composição. Só que como eu estou falando de uma substância pura, esquece composição, eu só estou falando de pressão e temperatura. Então o que eu fiz aqui foi calcular o Ln da pressão, através dos dados de pressão. Depois eu calculei o inverso da temperatura. Aqui já está em temperatura absoluta, então não precisei converter nada. Então, se eu já consegui Ln da pressão por 1 sobre T, eu tenho esses dados de Ln da pressão por 1 sobre T que foram calculados através da equação de estado de Peng-Robinson. Então, isso daqui é calculado com o Peng e o Robinson. Ok? E aqui eu consegui calcular através dos parâmetros para a equação de Antoine. Então, o primeiro gráfico é justamente eu comparando o modelo, assim, né, o que foi ajustado aos dados experimentais, e o que tem de componente, ou seja, exatamente. Então, os pontos aqui são referentes à equação de estado de Peng-Robinson, enquanto que a reta é referente à equação de Antoine. Então, se você observar, a equação de Antoine vem dos experimentos, vem do que os dois carinhas aqui, do que os dois estagiários mediram. Então, esses dois indivíduos aqui, vou mostrar para vocês. Eles pararam um dia lá deles e saíram medindo a pressão de vapor do metano. Então, lá em 72, os caras sentaram, não, vamos medir aqui a pressão de saturação do metano. Foi lá e deixou disponível na literatura. O Nishi, como instituto de padrões, foi lá e determinou quais são os melhores parâmetros para representar aqueles dados, e essa é a descrição deles, ou seja, a equação de Antoine aqui está como representante dos dados experimentais. Enquanto que isso aqui que a gente acabou de fazer é a previsão desses dados experimentais feitas pela equação de estado de Peng-Robinson. E vocês observam que a predição aqui está excelente. A previsão desses dados, ou seja, um cálculo sem utilizar os dados experimentais, está muito próximo. Talvez eu tenha um erro aqui e a linearização ela ajuda a cobrir um pouquinho desse erro, mas se você colocar aqui pressão de saturação pela temperatura, você vai ver uma curva bem íngreme, e aí essa curva bem íngreme, característica de exponencial, ela talvez tenha um desvio um pouquinho maior, mas aí na linearização isso acaba sumindo, tá? Então, é esse o descritivo desse gráfico, desse primeiro gráfico. Onde é que isso pode falhar? Se eu estiver próximo do ponto crítico para substâncias que são polares, a equação de estado vai pedir arrego. Então, ela vai dizer, não, para mim não dá mais, eu não consigo trabalhar nessas condições. E aí você vai começar a ver falha nesses dados aqui, eles vão começar a se desviar um do outro. Ok? O que você sempre vai ver um desvio é no segundo gráfico. E aí, nesse gráfico aqui, é justamente o desvio do comportamento de gás ideal. Uma coisa são desvio de dados experimentais, outra coisa é desvio do comportamento do gás ideal. O comportamento do gás ideal, você sabe que o desvio vai ocorrer em uma determinada pressão. E é normal, você está aqui para calcular justamente qual é o comportamento exato dele através da fugacidade. Só que o desvio do comportamento dos dados experimentais, isso daqui é uma coisa mais séria, indica a falha da equação de estado na previsão daquelas condições para aquela substância. Ok?
Ok, professor. Eu só peguei meus dados do apêndice do livro. Tem algum problema? Não, Precisa nenhum. ser do nicho? Ah, tá certo. É porque para mim tava mais fácil pegar o do nicho do que o do livro. Ah, o livro tá aqui comigo, então foi mais fácil. Pronto, então tá tudo certo, certo? Tá. Ok? Então era só isso mesmo, que eu não tava. Lá não tem esse gráfico, esse primeiro gráfico. Aí eu fiquei. Não, Mas deu tranquilo. certo, o cálculo de todos os outros parâmetros deram certo. Bacana. Show de bola. Alguém teve alguma dificuldade? Alguém disse assim, professor, não sei nem para onde é que vai. Se precisar de alguma ajuda, chama no zap aí, tá? Bom, valeu, gente. Por hoje é só, tá?